Salve o nome do Cordeiro com a paz de Jesus Cristo, amém, amados? Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade de adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Bom ver a igreja de Cristo, bom ver os irmãos em Cristo, que à distância nós acompanhamos e hoje temos aqui o privilégio de estarmos juntos em adoração. Amém. Deus seja louvado pela sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Amado, abra o santo livro, por gentileza, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 12 ao 18. Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 12 ao 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Todos, amém? Amém? Oi? Gálatas 6, versículo de número 12. Gálatas 6, 12 a 18. Aleluia. Logo após a epístola de 2 Coríntios, se encontra Gálatas. Glória a Deus. Amém? Podemos? Louvado seja o nome do Senhor. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmo que se circundam guardam a lei, mas querem vos circuncideis, para que se gloriem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Glória a Deus. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete. Outra versão diz, ninguém me moleste. Porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir esse verso aqui? Porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. 1, 2, 3 e... Porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podem tomar o vosso assento, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo de número 34, versículo de número 8, o salmista fala: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Por isso que nós nessa noite podemos dizer que o Senhor é bom, o Senhor é amor, o Senhor é consolo, o Senhor é amigo, o Senhor é escudo, o Senhor é fortaleza, o Senhor é abrigo, o Senhor é bondade, o Senhor é justiça, o Senhor é justo, o Senhor é amável, o Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E nessa epístola aqui, ela representa o nosso alvará de soltura. Porque o apóstolo Paulo, ele menciona no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, a justificação pela fé. E hoje nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque um dia nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro amado. E fomos livres da lei, livres do poder devastador do pecado, livres do domínio das trevas, e hoje nós podemos louvar, bendizer e enaltecer o nome do Senhor Jesus Cristo pela sua redenção.
Porque os Gálatas, que outrora foram alcançados pela fé, algumas pessoas queriam inquietar aqueles que, mediante a fé, foram salvos em Cristo e queriam implementar os rudimentos da lei judaica dentro da fé cristã. E nós temos, amados irmãos, o privilégio, a graça de não termos passado pelo processo, pelo ritual da circuncisão, porque a nossa circuncisão não foi externa, a nossa circuncisão, ela foi interna, ela foi no nosso coração. Efésios 2:8 diz: porque pela graça, ó glória, não foi pela circuncisão, não foi pelo rito de Moisés, não foi pelo rudimento mosaico, não foi por aquilo que foi escrito no Sinai, foi por aquilo que Cristo fez no Gólgota, na cruz do Calvário, a nossa libertação, ó glória. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, porque é dom de Deus, não vem pelas sobras, para que ninguém se glorie, porque os judaizantes se gloriavam. Eu também sou descendente de Abraão, eu sigo a lei de Moisés, eu fui circuncidado, eu tenho a marca da aliança, eu pertenço à tribo de Judá, eu sou de Benjamim, eu sou de Rubem. Mas, amados irmãos, nós não somos de Benjamim, nem de Rubem, nem de Gade, nem de ninguém. Nós somos de Cristo. Cristo, que nos libertou, amado. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça, a bendita graça. Um favor que não merecíamos, que não tínhamos condição de alcançar. Paulo fala aos Gálatas 2,16: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. E a fé é um dom de Deus, nem isso nós tínhamos. Cristo nos ofereceu esse dom, esse presente, essa dádiva, e abriu os nossos olhos e a nossa audição para enxergar ao Senhor. Como ele disse: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvo. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos, e nós somos esse fruto do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Gálatas 4:4 fala: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Os Gálatas receberam esse glorioso evangelho, foram salvos, saíram do costume judaico, saíram dos ritos e da cultura grega, e agora eles estão estabelecidos no fundamento da fé, do evangelho, dos apóstolos, dos discípulos, de Cristo Jesus. Estão caminhando, mas chega um dado momento que alguém quer interferir nessa caminhada e quer inserir aquilo que não pertence à fé. Querem tirar a liberdade, querem tirar a graça, querem colocar barreiras, querem colocar dificuldade, querem colocar dogmas que nos tira do caminho da fé e do evangelho. A ponto de Paulo dizer: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo fala assim: eu estou impressionado com vocês. Eu vim na cidade, eu preguei o evangelho, eu anunciei a Cristo, eu mostrei o caminho da salvação, eu disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu disse que Ele tirou vocês do cativeiro das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz, eu disse que Ele perdoou os vossos pecados, eu disse que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu maravilho-me de ver que vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Amém. Aí ele diz: o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Amados irmãos, e quantos
querendo transtornar o caminho da fé, o caminho da salvação, colocando barreira. Se você fazer voto, você é perdoado. Se você entrar na campanha, você é curado. Se você subir um monte, você é salvo. Se você fazer isso, você vai ter. Se você vier, você vai receber. Se você entregar, Deus faz. Se você não entregar, Deus não faz. Deus fazendo ou não, Ele continua sendo Deus. Não é por aquilo que eu e você podemos fazer, mas é por aquilo que Ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. Eles querem vos inquietar. Eles estão transtornando, causando confusão na mente e no espírito. Aí Paulo diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo está falando: a minha aliança, o meu compromisso é pregar o evangelho. Eu não vim para ligar a ego, eu vim para pregar a cruz de Cristo. E a minha marca, ela não é externa, ela é interna. Eu sou marcado pelo meu mestre, pelo meu Salvador. Paulo disse aos Gálatas 6,12: todos que querem mostrar boa aparência na carne, eles vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Os judeus tinham boa aparência, eles tinham os dogmas, tinham os filactérios, eles citavam a lei de cor, eles sabiam muito bem a Torá, eles sabiam muito bem sobre o Gênesis, eles sabiam muito bem sobre o Êxodo, eles sabiam muito sobre Números, sabiam muito sobre Levíticos, eles sabiam muito sobre Deuteronômio, eles sabiam muito daquilo que Moisés realizou, eles citavam de cor e salteado, eles tinham uma boa aparência diante da sociedade, eles tinham uma aparência de santidade externa, mas eles não tinham a santidade interna. Eles queriam obrigar os outros a fazer, mas eles mesmos não praticavam aquilo que diziam. Eles tinham uma boa aparência para a sociedade, mas não tinham uma boa aparência diante de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que Deus, ele não olha a aparência que o homem demonstra para a sociedade. Deus, ele olha o coração do homem, meu amado. Ele sonda mente e coração. Porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei, mas diziam que guardavam, mas querem vos circuncideis, que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Aí Paulo chega a essa exclamação tremenda: mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo, ele chega e fala: eu não tenho condições de me gloriar, de me exaltar, de dizer que eu fiz, de dizer que eu faço. Não, eu me glorio na cruz do meu Redentor. Aleluia. Aleluia. Porque me gloriando na cruz do meu Redentor, eu sei que Ele me libertou. Eu era perseguidor da igreja, eu martirizei a igreja, eu feri a igreja, eu blasfemei contra a igreja, eu persegui o Senhor Jesus Cristo, eu consenti na morte dos seus santos, mas na estrada de Damasco, Ele veio ao meu encontro, Ele me encontrou, a sua luz resplandeceu, Ele me cegou para o mundo, me abriu os olhos para a eternidade, e eu falei: Senhor, Senhor. E nesse encontro, o Senhor me marcou. O Senhor me marcou. Por isso, desde agora, ninguém tem o direito de me molestar, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Desde agora ninguém tem condições para lançar setas de acusações
Outra versão vai falar as marcas que pertencem a Jesus Cristo. Romanos 5 fala, sendo pois justificado pela fé, agora temos paz para com Deus. Paulo está falando, antes eu tinha perturbação, agora eu tenho paz. Antes eu tinha ódio, agora eu tenho amor. Antes eu era cativo, agora eu sou liberto. Antes eu perseguia, agora eu sou perseguido. Por isso, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Ninguém me acuse. Ninguém lance palavras de maldição contra mim, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu tenho as marcas do meu apostolado. Eu fui açoitado, eu passei por prisões, perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. 3 vezes sofri um naufrágio. 3 vezes eu fui açoitado. 3 vezes eu fui apedrejado. 3 vezes sofri um naufrágio. Uma noite passei no abismo. Em viagem, muitas vezes. Perigos de rio, perigos de salteadores, perigos na minha nação, perigo dos gentios, perigo de cidade em cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos, trabalho, fadiga, vigília, muitas vezes fome, sede, jejum, muitas vezes frio e nudez, mas mediante a tudo isso, eu não abandonei aquele que me salvou. Por isso, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo menciona essa fala, marcas, no grego estigmas, Paulo, ele utiliza de um costume do Oriente Antigo, em que os senhores e os comandantes de legiões marcavam seus soldados e os senhores marcavam seus escravos, para que numa missão dada, quando ele chegasse a uma determinada cidade, ele era reconhecido pelo seu senhor ou pelo seu capitão. Então Paulo está falando, vocês não têm o direito de me inquietar, vocês não têm o direito de me molestar, vocês não têm o direito de me acusar, porque eu não fui até vocês com sabedoria humana, eu fui no poder do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, e eu trago no meu corpo as marcas, o estigma. Eu fui perfurado, eu fui marcado com ferro de fogo, eu tenho a marca que eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Paulo, em outras palavras, ele estava dizendo, eu não estou desamparado, eu não estou abandonado, eu não cheguei aqui por acaso, eu não vim por mim mesmo, eu fui enviado pelo meu capitão, eu vim aqui pelo meu Senhor, eu vim aqui pelo meu dono, eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço àquele que me redimiu, eu não vim aqui porque eu quis, eu vim aqui porque ele me enviou, eu não falo por aquilo que eu quero, eu falo por aquilo que ele diz que eu tenho que dizer. Porque eu tenho um dono. Eu fui marcado com ferro no fogo pelo meu dono. Aleluia. Eu pertenço ao meu Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que você não está abandonado nem desamparado nessa terra. Ainda que muitas pessoas querem vos inquietar, te acusar, contender, levantar contra, torcer a sua palavra, mudar a sua mensagem, mudar o seu destino, mudar o seu propósito, dizer que não dá, dizer que não pode. Em Cristo você pode, porque Ele é o seu dono. Mas agora diz assim o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, ó Israel, não tema, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória.
glória, oh glória. Paulo está falando, eu trago no meu corpo as marcas que pertenço a Jesus Cristo. Ele diz, eu pertenço a Ele, mas Ele também me pertence. Eu tenho a Ele, mas Ele também me tem, oh glória. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh glória, oh glória. Eu fui marcado por Ele. Glória a Jesus! Eu tenho a identificação que eu pertenço a Ele. Eu não estou aqui pela minha própria vontade. Eu estou aqui pela vontade dEle. Eu sei que eu estou passando o que eu estou passando, mas é por causa dEle. Mas se eu passar no rio, Ele passa comigo. Se eu passar no mar, Ele abre o mar. Se eu passar no fogo, o fogo não me queima. Ei, lançaram os 4 homens na fornalha de fogo, mas quando olharam lá, o fogo não queimou, porque o 4º homem da fornalha estava lá cumprindo essa palavra. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu sou estigmatizado, eu sou marcado. Ele esquentou o fogo, o ferro no fogo, e veio e me marcou. Mas é aquela marca que não dói, oh glória. É aquela marca de pertencimento, oh glória. É aquela marca de identificação, oh glória. É aquela marca de paternidade, de falar, eu sou o teu pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mas em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Aleluia. Paulo está falando, eu posso até sofrer tribulações nessa terra, mas eu não fico angustiado. Eu posso até ficar perplexo com algumas coisas, circunstância, fala maldita de irmãos, acusações, perseguição no governo, mas eu não sou desanimado. Eu posso até sofrer perseguições, mas eu não estou desamparado. Eu posso até, oh glória, ser destruído, mas eu não sou abatido, porque eu trago no meu corpo as marcas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Eu posso até ter esses sentimentos, mas esses sentimentos não dominam a minha natureza. Eu posso até passar pelo vale da sombra e da morte, mas eu não temo a mal algum, porque eu sei que Ele está comigo. Eu posso até transitar no perigo, mas a vara e o cajado dele me consola, porque eu sei que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque trago no meu corpo as marcas, estigma do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele utiliza de um pronome possessivo, pessoal, individual. Isso fala que nossos estigmas são individuais. As nossas marcas são individuais, são particulares. Cada um de nós aqui tem um tipo de marca. Cada um de nós aqui tem um tipo de ferida. Cada um de nós aqui tem um tipo de experiência. Cada um de nós aqui sofre alguma demanda. Paulo sofreu muitas, outros aqui não sofreu tantas, mas também passou, também sofreu, ou também está sofrendo. Outros aqui estão sendo, foram perseguidos. Outros aqui foram caluniados, difamados, traídos, abandonados. Uns aqui pode estar perplexo, destruído, mas não abatido. Uns aqui sofreram ou estão sofrendo muitas perseguições, açoite. Cada um tem um nível
nível de luta. Paulo fala: eu trago no meu corpo as marcas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Muitos aqui podem estar sofrendo uma dor que ninguém sabe, ninguém percebe, ninguém vê, ninguém sabe, porque as marcas, elas são individuais, particulares, mas em todas elas, aquele que abriu a ferida, ele mesmo há de tratar. Por quê? Porque nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. As marcas são pessoais. As feridas são individuais. Aquela palavra que causa uma dor, um abandono, uma traição, uma agressão física, uma mensagem no WhatsApp que você não queria receber ou ver, a notícia do desemprego, um diagnóstico de uma enfermidade violenta, e a pessoa olha e fala: por que, Senhor? Se eu te busco, se eu te sirvo, se eu tenho andado em retidão, por que tamanhas aflições? Por que tamanha dor? Por que tamanha ferida? Senhor, por que essa marca? Por que esse lastro? Por que as pessoas não me compreendem? Por que as pessoas não percebem a minha postura, o meu caminho de retidão? Será que as pessoas não percebem que tudo que eu faço é para te louvar, é para te engrandecer? E por que tanta pedrada? Por que tanta perseguição? Por que tanta afronta do diabo? Porque o diabo tem tripudiado, porque ele tem entrado. Deus, por quê? Aí Deus fala: porque você me pertence, eu sou o seu dono. Louvado seja o teu nome, Pai. E eu vou glorificar o meu nome sobre a sua vida. Como assim? Senhor, esse homem é cego de nascença? Sim, ele é cego de nascença. Mas quem pecou? Foi ele ou os pais? Não foi ele nem os pais, mas assim se fez para que nele se manifeste a glória, as obras de Deus. Aleluia. Olha aqui o que Pedro vai nos ensinar. 1 Pedro 2,20 em diante ele diz: porque que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofrereis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Eu vou repetir: mas se fazendo o bem sois afligidos e sofrereis, isso é agradável a Deus, porque para isto foste chamado. Também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, ou as suas pisaduras, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, pelas suas marcas, nós fomos sarados. Oh glória! Glória a Deus! Porque sedes como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Ele está falando: você tem marca porque teu mestre foi marcado, você sofre porque seu mestre sofreu, você é afligido porque ele também foi afligido, você é perseguido porque ele também foi perseguido, você é injuriado porque ele também foi injuriado, você padece porque ele também padeceu, mas você vai ressuscitar porque ele também ressuscitou. Aleluia. 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 Por quê? Porque eu trago no meu corpo as marcas que eu pertenço a Jesus Cristo. Pedro ele ensina mais. Ele fala em 1 Pedro 3, 8 em diante: finalmente, sede todos o mesmo sentimento, compassivos, amados,
amando os irmãos, incrivelmente misericordioso e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Ele está falando, quando alguém te injuriar, não injuria. Quando alguém te odiar, manifeste amor. Quando alguém te perseguir, se entregue e fale: eu trago no meu corpo as marcas que eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Porque quem quer amar a vida e viver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Ele está falando justo. Você pode até estar sofrendo, não significa que eu deixei de olhar para você. Você pode até estar sendo perseguido, mas isso não significa que eu abandonei você. Os meus olhos te contemplam, a minha asa te cobre. Eu estou te alimentando, eu estou te dando força e vigor. Eu estou vendo que o mal está praticando, eu não estou alheio. Glória. E você pode até pensar que eu não estou ouvindo a tua oração, mas eu estou atento, está no plural, às suas orações. Aleluia. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para aquilo que falou mal de vós como malfeitores, sejam confundidos, ó glória, os que blasfemam do vosso bom procedimento, porque é melhor que padeceis fazendo bem, se é a vontade de Deus que assim o quer, do que fazendo mal, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito Santo. Aleluia. Sabe o que é isso? São as marcas, é o estigma, é o ferro quente, é o batismo do Espírito Santo. Cristo, após ser batizado nas águas, ele é cheio do Espírito Santo, e ele é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, e ele vence, ele triunfa, porque ele não estava desamparado, ele tinha um pai. Glória! Então não tem nada errado, amado, que nós passamos por perseguição, somos difamados, mal compreendidos, somos caluniados, nos ofendem, viram as costas, não querem nos ouvir, não atendem ao nosso chamado, não escutam a nossa mensagem, querem nos matar, nos injuriar, caluniar, querem falar mal de nós, querem talvez até matar, prender, encarcerar. Mas eu falo, eu trago no meu corpo as marcas que eu pertenço a Jesus Cristo. Quando eu estou debaixo de luta aguda e tribulação, eu falo, não tem nada mal comigo, não está nada estranho, está tudo bem, está ocorrendo tudo conforme o plano do Senhor. Pedro fala, amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Paulo fala, amados, não estranhe a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Ou seja, na caminhada cristã, é muito comum o cristão passar por adversidade. É o marido que não ouve a esposa, que não caminha na fé, abandonou o Evangelho, não
caminha mais segundo as Escrituras, não quer mais nada como Jesus, não quer caminhar conforme as Escrituras, não acompanha mais a esposa, não tem mais aquela paciência, não ama mais a família, vive no mesmo lar, mas não tem comunhão de propósito. É aquele marido que caminha na fé, mas a esposa não o acompanha, a esposa também não é parceira, a esposa não compreende, e ele olha e fala: por que, Senhor, se eu tenho colocado a minha família diante do teu altar, por que tanta luta? Por que ela não me ouve? Por que ele não me ouve? Por que esse menino, Senhor, que eu estou ensinando conforme a tua palavra, ele não me atende? Ele anda com essas amizades que não convém. Senhor, por quê? Por que minha filha não vem para a fé? Por que ela é assim, rebelde? Por que ela retruca? Por que ela não me escuta? Senhor, por que isso aconteça? Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Pelo nome de Cristo sou vituperado, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Deus maravilhoso. Maravilha. Você foi marcado. Glória. 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 Paulo, quando ele chega lá, Grande Deus. geralmente os escravos, eles tinham um furo na orelha. O Senhor passava um ferro quente na orelha e atravessava. E o soldado era marcado. A marca do seu pelotão, da sua legião, do seu capitão. Aí Paulo está falando assim: eu sou escravo da orelha furada. Eu não me pertenço. Eu pertenço a Ele. Eu fui salvo por Ele. Eu não sou salvo pelo rito da circuncisão. Eu fui um religioso, fariseu, ferrenho, mas hoje os meus olhos foram abertos. Por quê? Porque eu trago no meu corpo as marcas que eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu sou tua, Senhor. Me leva de encontro com a tua face, Pai. Vem, Senhor. Pastor, qual o objetivo dessa palavra? Pai, nos prepara, Pai, para a tua volta. O primeiro objetivo é que você não é salvo por qualquer rito religioso. Porque os judaizantes da igreja da Galácia, eles estão falando. Paulo falou que vocês são salvos mediante a fé. Mas se você não guardar a lei, você não é salvo, não. Você já circuncidou? Não. Então você tem que circuncidar. Se você não circuncidar, você não é salvo. Aí a gente fala: mas Paulo disse que eu sou salvo pela graça, mediante a graça, por meio da fé, na fé em Cristo, o Filho de Deus, o nascido por meio de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo, que viveu nessa terra sem pecado, em tudo foi tentado, porém sem pecado algum. Agora eu preciso guardar os ritos mosaicos? Sim. Ô Paulo, isso é verdade? Aí Paulo fala: não. Aleluia. Não. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na carne, vivendo por meio da fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aí Paulo no final ainda fala assim: eu não torno a graça de Deus em vão. Não torno. Por quê? Porque os que são de Cristo crucificaram a sua carne e as suas paixões. Amado, um crucificado
crucificado, ele tinha condições de coçar o nariz? Ele tinha condições de beber alguma coisa? Ele tinha condições de falar, me dá pelo menos esse cigarrinho para me fumar? Deixa pelo menos alguém nesse bordel crucificado? Depois você me mata, mas pelo menos. Não. As pulsões deles estão pregadas. Os desejos deles estão crucificados. Então é impossível alguém que colidiu com a graça ser enamorado com o pecado. Aleluia. É impossível. Não adianta dogma, lei, corte, nada. Mas sim uma nova criatura, amado. Glória a Deus. Uma transformação. Glória a Deus. Certa vez eu ouvi de um pastor. Ele falou que a graça é mais ou menos assim. Você está andando numa rodovia de alta velocidade. E ali não se pode atravessar, trafegar pessoas. Mas você cisma em trafegar por ali. E vem uma Scania carregada em alta velocidade. E quando você tenta atravessar, você se depara com a Scania, ela vem te atropelar. Tem como essa pessoa que foi atropelada ser a mesma pessoa? Não. Muitas das vezes fica irreconhecível. Assim é alguém que nasce de novo em Cristo. Glória. Quando colide com a graça, quando tem um encontro com o Salvador, é impossível ser a mesma pessoa. Por isso que Paulo fala, em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim ser uma nova criatura. Glória. Ser transformado, Glória a Deus. nascer de novo, ser guiado pelo Espírito de Deus, obedecer a Deus. Me atende, dona, por favor. Eu termino minha oportunidade. Glória. Glória. Eles estavam inquietando, perturbando, molestando, falando que as pessoas tinham que circuncidar, falando que as pessoas tinham que andar com roupa até aqui, falando que as pessoas têm que andar com filactérias, falando que as pessoas não podem comer carne de porco, falando que as pessoas não podiam isso nem aquilo, mas se esqueceram da graça, se esqueceram da redenção, se esqueceram do sangue de Jesus, se esqueceram que Ele morreu e ressuscitou, se esqueceram de que Ele disse que em mim, vocês podem ser uma nova criatura. Vocês esqueceram que em mim não há nenhuma condenação. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glórias, glórias ao teu santo nome, Pai amado. Por isso que Paulo fala, como é que eu vou gloriar-me em mim? Como é que eu vou falar que eu tenho mérito? Como é que eu vou falar que eu tenho condições? Como eu vou falar que é por meio daquilo que eu faço? Como que eu vou falar que eu sou salvo porque eu prego, porque eu canto, porque eu visito, porque eu evangelizo, porque eu faço? Não. Eu só faço isso por causa do meu Salvador, do meu Redentor. Eu faço isso por amor, porque Ele me amou. Eu não posso me gloriar. Longe esteja de me gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. É o que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, deixa conhecido. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Glória a Deus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Glória ao teu santo nome, Jesus. Aleluia. Pega algumas matérias Glória a Deus. de pessoas que sofreram calamidades. Aquele jogador da Chapecoense, que ele sofreu aquele acidente aéreo, que morreu com todos os amigos dele. Sobreviveram 3 ou 4 só. O Neto, o zagueiro, ele diz que a vida dele, quando ele percebeu a magnitude do acidente e a misericórdia que Deus teve sobre a vida dele, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Ele falou, eu não sou a mesma pessoa. A mulher que foi salva naquele desastre em Minas Gerais e Mariana, que o bombeiro foi lá com o helicóptero e achou aquela mulher no meio da lama,
toda ferida, sem roupa, toda perfurada por madeira. E o bombeiro, com um olhar muito apurado, ele olhou aquela mulher em meia lama. Assim éramos nós, amados, estávamos na lama do pecado, todo furado pelo diabo, todo machucado. Estávamos lá e ninguém percebia, mas o Senhor nos altos céus olhou para a gente com olhar de misericórdia e nos tirou do lamaçal do pecado, nos resgatou, nos tirou das trevas, nos colocou na sua maravilhosa luz. Aquela mulher, quando recuperou, ela falou: eu quero conhecer o bombeiro que me salvou. Eu pensei que eu ia morrer no meio daquela lama abandonada. Eu vi os cachorros mortos, as moscas, mas aquele homem me enxergou. Eu quero conhecer, eu quero agradecer. Como, amado? Como diz a canção, como resistir esse tão grande amor? Como? Aquela mulher recuperou, ela nunca mais foi a mesma pessoa. Por quê? Ela teve uma nova chance, oportunidade. Aleluia, aleluia. Uma nova criatura. Quantos de nós aqui, amado, éramos assim, perdidos? A lambança, a nossa vida é uma lambança, uma mentira, engano, prostituição, lascívia, mentira, vaidade, prepotência, iracundo, soberbos. Mas a escânia da graça veio e nos colidiu. E sumiu com aquela velha criatura. Aí ele veio juntando as peças, restaurando. Falou: minha filha, tu não vai ser mais assim. Eu vou restaurar você. Eu vou tratar você. Eu vou mudar o seu caráter. Eu vou mudar a sua postura. Eu vou mudar a sua fala. Vou mudar a sua forma de viver. Vou mudar a sua perspectiva do mundo. Eu vou abrir os seus olhos para a eternidade. Eu vou colocar em você as minhas palavras. Eu vou fazer de você um novo homem, um novo marido, um novo filho. Eu vou transformar o seu caráter. Calma aí. Eu vou implementar em você novamente a minha imagem e a minha semelhança. Louvado seja o seu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aí Paulo fecha com chave de ouro e fala: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. É a graça, não é a lei. É a graça, não é a religião. É a graça, não é o que o homem faz. É o Calvário. É a aliança. É o sangue de Cristo que nos perdoa, que nos limpa, que nos sara, que tira de nós a angústia, o medo, que quebra as alianças feitas na consciência ou na inconsciência. É Ele que nos tira do cativeiro da morte. É Ele que quebra, meus irmãos, o cativeiro e nos liberta. É Ele, é Ele. É tudo por meio dEle, é por causa dEle. Cristo, Cristo. O meu desejo nessa noite é que, se você ainda não é marcado por Cristo, Ele te marque. Ele marque em você. Ei, minha filha, você pertence a mim, você sabia? Eu vou deixar em você o meu estigma, a minha marca. Eu vou te marcar. E quando eu te marcar, você não vai ser mais a mesma pessoa. E quem vai ver, quem vai olhar você, vai ver que você pertence a mim. Os inimigos vão ver que você pertence a mim. Os seus irmãos vão ver que você pertence a mim. Eles vão ver que você tem um dono. Eles vão ver que você não é guiado pela cultura, que você não é guiado pelo mundanismo, pelos dogmas religiosos. Não. Você vai ver, eles vão ver que você é guiado por aquilo que eu digo a você. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o seu Salvador, o Santo de Israel. Que Deus nos abençoe nessa noite por essa palavra. Louva a Deus por essa oportunidade.